Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Você Gerente. Eu sou Lucas Araújo e estou aqui para ensinar você a ser promovido para gerente. Hoje eu vou tirar uma dúvida muito frequente de quem quer ser promovido para gerente. Chegaram para mim esses dias e me perguntaram assim: Lucas, a função que eu exerço dentro da empresa ela é muito pequena, quase que insignificante. E eu não sei fazer o que ser promovido, tendo em vista que eu não sou notado pela chefia. Bom, eu gostaria de dizer a você que não existe função insignificante dentro de uma empresa. Toda função, toda atividade, todo trabalho que é feito dentro de uma empresa, ele tem um porquê. Então, não se sinta de forma alguma pequeno e nem significante, porque você exerce uma função que não é de tanta responsabilidade assim. Tem funções de uma determinada responsabilidade e tem funções com responsabilidades maiores. É isso que eu quero que você entenda. Você precisa trabalhar no seu dia a dia para mostrar para a chefia que você tem potencial para assumir funções com responsabilidades maiores, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um supermercado. Tem gente no supermercado que é empacotador, exerce uma certa responsabilidade. Tem gente que é o caixa, digamos, exerce outra responsabilidade, uma responsabilidade de cuidar do dinheiro da empresa, inclusive, já é uma responsabilidade um pouco maior, pode tomar prejuízos nessa função. E existe o gerente e por aí vai. Mas não existe função insignificante, tá bom? E eu gostaria muito que você não se sentisse assim. Estou aqui para dizer a você que se você seguir o método Você Gerente, seguir as dicas que eu dou aqui, você vai conseguir chegar a gerente também, tá bom? Mas para chegar lá, a tão sonhada promoção para gerente, você precisa disparar gatilhos mentais na chefia. Lucas, o que é isso? Que diacho é gatilhos mentais? Bom, a promoção para gerente, queria que você entendesse, botasse isso na sua cabeça, que ser promovido é uma venda que você está fazendo. Você está buscando vender o seu tempo de forma mais cara. Então, você precisa usar técnicas de venda no seu dia a dia para ser promovido. E para mim, eu não conheço técnica de venda melhor do que gatilhos mentais. Gatilhos mentais ajudam você a gerar boas emoções na chefia para que ela decida a seu favor na hora de uma promoção, tá bom? Só reforçando aqui, o ser humano, ele toma as decisões pela emoção e justifica pela razão. O ser humano o tempo inteiro funciona assim. Ele toma a decisão pela emoção e justifica pela razão. Então, se você estiver trabalhando de forma ética, gerando valor de forma estratégica para a empresa, a chefia vai lhe ver também como você vai conseguir disparar boas emoções na chefia e ela vai lhe ver como alguém com potencial para se tornar gerente e vai lhe promover na hora certa, tá bom? Existem diversos gatilhos mentais, mas eu vou falar aqui de 3 que eu considero assim cruciais para poder lhe ajudar na sua pergunta, já que você está se sentindo aí insignificante, digamos. E o primeiro gatilho mental, você se sentindo não, você exerce uma função insignificante. Foi essa a pergunta. Mas o primeiro gatilho mental que eu vou falar aqui é o gatilho mental da prova. Você precisa provar para a empresa que você tem potencial para se tornar gerente, para que você tem potencial para assumir maiores responsabilidades dentro da empresa. Se você estiver mostrando para a empresa que você é um bom executor, que você consegue, no exemplo lá do empacotador, consegue empacotar as compras de 30 clientes por dia, amanhã eu vou me esforçar, vou empacotar 31, eu vou me esforçar mais ainda, vou empacotar 35. Você está mostrando apenas para a empresa que você é um bom executor. E é isso que você precisa entender. Você precisa mostrar para a empresa que você pensa a empresa de forma estratégica. Pensa em como reduzir
os custos da empresa, pensa como aumentar o faturamento e o lucro da empresa, ou seja, você precisa pensar nos indicadores da empresa. Você precisa pensar nos objetivos estratégicos da empresa de médio a longo prazo. É isso que vai fazer você ser promovido. E se você estiver atuando dessa forma dentro da empresa, você está disparando o gatilho mental da prova, ou seja, mostrando que você tem sim potencial para se tornar gerente. Eu vou fazer uma analogia aqui com o filme Gladiador. Então, o ator principal, o personagem principal do filme, ele era o líder, o comandante do Império Romano, e o imperador gostava muito dele porque ele conseguia muitas conquistas e conseguia muitas vitórias para o Império Romano. E o imperador admirava ele e reconhecia ele por isso. O imperador morre, o filho assume, o filho tem muito ciúme dele, que ele era um queridinho do imperador anterior, e acaba castigando ele, acaba matando a família dele, acaba tentando matar ele também. Ele foge e aí, no frigir dos ovos, ele acaba sendo um escravo que é obrigado a lutar para poder viver, ou seja, um gladiador. Então ele entra na arena, como ele já tinha uma experiência grande, ele consegue mostrar o valor dele dentro das arenas dos gladiadores e consegue ir provando que ele tem o valor dele. Mas ele prova o valor dele não apenas lutando bem, ele prova o valor dele formando um time, formando uma equipe, para que ele pudesse conseguir vencer as lutas. Ele sabia que sozinho ia ser muito pior, ia ser muito mais difícil. Então ele consegue, ao longo do filme, provar que ele é realmente um grande comandante, independente dele estar liderando um Império Romano ou se ele está liderando apenas um grupo de gladiadores. Então ele consegue provar o tempo inteiro no filme que ele tem perfil de liderança, que ele tem potencial para muito mais do que ser um simples gladiador. Claro, ele luta, faz o trabalho técnico, digamos, muito bem. Mas é isso que você tem que fazer. Você tem que mostrar para a empresa que você tem potencial para se tornar gerente. Você tem que discutir e conversar com seu chefe sobre indicadores. Então, no exemplo do empacotador, ao invés de você estar mostrando para a empresa que você consegue empacotar 30 clientes, as compras de 30 clientes, de 31 clientes, de 32 clientes, faz hora extra, vai sábado e domingo para conseguir empacotar mais ainda, você precisa, na verdade, ajudar a empresa a alcançar os seus indicadores. E vou dar um exemplo aqui. Reduzir custo é um indicador que existe para qualquer empresa. Então, se você descobrir uma forma da empresa economizar com o empacotamento das compras, ótimo. Se você der uma sugestão em que tem, sei lá, 10 pessoas empacotando e você, na sua análise, na sua experiência do dia a dia, você sugere para o chefe, aqui está cheio de gente, 5 pessoas fazem o serviço de empacotamento. Por quê, chefe? Por conta que uma pessoa ela consegue empacotar 30, a gente tem uma demanda de 150 e 5 pessoas conseguem fazer o serviço. A chefia é perceber que você está pensando na empresa e pensando a longo prazo, pensando em indicadores, vai perceber que você tem potencial para mais, certo? Ah, Lucas, mas se eu der uma ideia dessas, meus colegas vão me crucificar, vão me boicotar, como é que eu vou ser líder deles depois? Gente, muitas ações de muitas empresas, principalmente quando se fala em reduzir custo, elas precisam ser duras. E quando você for gerente, isso vai acontecer também. Você vai precisar tomar decisões duras e difíceis. Mas se você estiver sempre buscando gerar valor para a empresa de forma estratégica, você vai conseguir se destacar na empresa e ser promovido. Tá bom? Então, primeiro gatilho mental da prova. Você não pode provar para a empresa que você é um bom executor. Você precisa provar para a empresa que você tem potencial para se tornar gerente. Certinho? Vamos lá para o próximo gatilho mental, que é o gatilho mental da
autoridade. Lucas, o que é isso? Gatilho mental da autoridade? É a forma como as pessoas lhe enxergam, certo? Então, se a sua chefia está enxergando você como um bom executor, como você está enxergando você como potencial empacotador, estou dando um exemplo aqui, mas não minimizando uma função, estou dando só um exemplo, que é um exemplo de uma função que não tem tanta responsabilidade dentro de uma empresa, tá bom? Então, se a empresa enxerga que você é excelente empacotador, ela vai lhe manter como empacotador, como zelador, enfim, o resto da vida. Mas se você está buscando aumentar o faturamento da empresa, reduzir custo, melhorar a imagem da empresa, você com certeza vai receber maiores responsabilidades, tá bom? E a chefia precisa enxergar você como alguém que tem potencial para se tornar gerente. O gatilho mental da autoridade é a imagem que você passa para alguém, é como essa pessoa lhe vê. Não é como você se vê, ah, não, eu tenho autoridade. Mas é como a pessoa lhe vê. Então, um exemplo simples aqui, do dia a dia, quando a gente vê uma pessoa de jaleco, por exemplo, a gente imagina que seja uma pessoa da área de saúde, que seja um médico, por exemplo, um enfermeiro. A gente já imagina que aquela pessoa entende, pelo menos, de saúde apenas por estar de jaleco. Já passa essa imagem de autoridade. E é isso que você precisa mostrar para a chefia, no seu dia a dia e nas suas ações e na sua comunicação, você precisa mostrar autoridade. Lucas, e como é que eu faço isso? Volto a dizer, os gatilhos mentais eles são entrelaçados, eles são complementares. Então, você precisa provar, se você estiver provando no seu dia a dia, a chefia vai lhe ver como alguém que tem autoridade e essa autoridade de potencial de gerente, claro, e vai lhe promover. E aqui eu trouxe outro filme, um filme fantástico, o nome do filme chama-se Extraordinário. É um filme que mostra a história de um menino, ele tem o rosto deformado e diversos problemas de saúde, e mostra os primeiros dias dele na escola. Como é difícil enfrentar o preconceito das pessoas, certo? E no começo é bem difícil, ele é ignorado o tempo inteiro, até um menino que se dizia amigo ele trai ele durante a jornada, mas ele consegue mostrar o valor dele não pela aparência, ele consegue mostrar o valor dele pelas coisas com que ele faz, pelas coisas com que ele diz, ele consegue se impor na escola e consegue fazer amizades e consegue também ser destaque dentro da sala de aula dele da escola. Então, se você acha que sua função é insignificante, assiste esse filme que esse menino vai lhe dar uma belíssima lição de como virar esse jogo. E aí as pessoas vão lhe ver realmente como alguém, vão lhe avaliar pelas coisas com que você faz e não pela função com que você exerce, tá bom? É um filme fantástico, fica a dica aí, vamos disparar o gatilho mental da autoridade que a chefia vai começar a lhe enxergar com outros olhos, tá bom? Mas vamos lá, outro gatilho mental muito, muito importante de quem quer ser promovido é o gatilho mental da escassez. Você precisa ser a melhor opção e quanto melhor você for, mais único você fica, mais escasso você fica. Você precisa ser a melhor opção para se tornar gerente da empresa. Ou seja, você precisa trabalhar o tempo inteiro para disparar o gatilho mental da escassez na chefia. Então, quanto mais prova você tiver, quanto mais autoridade você tiver, mais escasso você será, certo? E eu trouxe aí um filme muito bacana, um filme chamado Troia. E ele conta a história aí de uma guerra onde tinha um soldado aí, um líder, na verdade, que era Aquiles, e Aquiles, ele, digamos, só fazia o que ele entendia que era certo. Ele não era muito de seguir as ordens do rei
que comandava todo o exército. Então, aqueles eram um soldado muito escasso. O rei, toda vez que ia para uma guerra, ele tinha que levar Aquiles porque mexia na moral de todo o exército, mexia na moral de todo o grupo, mas nem sempre Aquiles tinha esse interesse de ir, nem sempre Aquiles tinha interesse de lutar de lutar a luta do rei. Ele queria lutar suas próprias lutas e fazer o seu próprio nome. E aí, ao longo do decorrer do filme, dá para perceber que Aquiles é um soldado único, é um soldado muito escasso e que a chefia precisa dele, certo? Ele consegue liderar equipes aí e realmente gerar resultado para o exército, para o rei com quem ele convive, com quem ele luta. Tá bom? Fica a dica aí, gatilho mental da escassez, muito importante se você quer ser promovido a gerente. E eu digo assim, se você está numa função que você considera que não tem tanta importância, não tem tanta responsabilidade na empresa, se você conseguir disparar esses gatilhos mentais, a chefia vai lhe dando mais responsabilidade, vai lhe passando para outras funções, tá bom? Vamos lá ver agora na prática, através de 2 etapas aí do método Você Gerente, como é que você consegue disparar esses gatilhos mentais na sua rotina, no seu dia a dia. Então a primeira etapa é a etapa de atitudes de líder. Você precisa ter atitudes de líder no seu dia a dia, ou seja, esquece a função de executor, busca ter atitude de líder no dia a dia, que com certeza você vai conseguir a sua promoção e vai conseguir mais destaque na empresa. E dentre as atitudes de líder, eu separei 4 aqui que são fundamentais para responder a sua dúvida. E a primeira é comunicação. Você precisa se comunicar dentro da empresa como alguém que busca gerar valor para a empresa de forma estratégica. Ou seja, sempre que puder, converse com a chefia, busque ajudar e sugerir ações, e se a chefia deixar você implementar essas ações, para que você possa mostrar para a chefia que você entende dos objetivos estratégicos da empresa, entende dos indicadores da empresa, discuta o processo com a chefia. Então, converse com a chefia como é que aquele processo pode ser otimizado, pode ser melhorado, tá bom? Que com certeza você vai gerar um gatilho mental aí da autoridade, a chefia vai lhe enxergar como um potencial gerente e lá na frente vai lhe dar mais responsabilidade e vai lhe promover, tá bom? Outro gatilho mental muito importante, outra atitude de líder muito importante é o relacionamento. Você precisa saber com quem se relacionar dentro da empresa. Busque se relacionar sempre com pessoas que querem crescer também. Busque se relacionar com pessoas que buscam a promoção, buscam chegar à gerência também. Quando você começa a se relacionar com essas pessoas, você começa a aprender a cabeça delas, começa a aprender como é que elas pensam e começa a aprender como você pode implementar práticas de gestão, implementar ações no seu dia a dia para ser promovido, tá bom? Então a dica que eu dou, busque sempre um relacionamento dentro da empresa com quem realmente quer se tornar gerente ou com quem já é gerente, que essa pessoa que já é gerente, ela já sabe o caminho, ela vai poder lhe orientar melhor, tá bom? E duas atitudes de líder, eu vou falar das duas ao mesmo tempo aqui, que é o engajamento e o compromisso com os resultados. Independente da função que você exerça, você precisa estar motivado sempre, estar engajado, ter disposição, proatividade para poder ter compromisso com os resultados, para alavancar os resultados da empresa, tá bom? Ah, Lucas, mas meu chefe não me chama, meu chefe não me dá uma meta, meu chefe não discute comigo os objetivos estratégicos da empresa, porque a minha função é muito pequena. Provoque ele, tente, a dica inicial que eu dou, tente sempre pensar em como você pode reduzir custo e aumentar faturamento para a empresa, tá bom? Eu tenho certeza que isso vai gerar valor para a empresa e
e vai gerar valor de forma estratégica e você vai conseguir a tão sonhada promoção. Então, engajamento e compromisso com o resultado é uma atitude que você precisa colocar em prática para já, para a chefia lhe ver com outros olhos. Fechado? Vamos lá para método gerencial. Lucas, eu vou ensinar você agora como, um pouquinho mais na prática, mas não na massa, como você gerar os gatilhos mentais a seu favor, tá bom? Então, se você não entende nada de gestão, você só precisa entender de 5 coisas, tá bom? Primeiro, objetivos estratégicos. É onde a empresa quer chegar, ou seja, a visão de longo prazo da empresa. Então, eu já trabalhei num banco, por exemplo, e a visão do banco era um banco público, a visão do banco era atender bem a população, o lucro fazia parte, mas a visão do banco, por ser um banco público, era atender bem a população. Era garantir que as políticas públicas fossem executadas através do banco, certo? Então, quem entendesse isso dentro do banco ia conseguir gerar valor para que o banco ia conseguir se destacar dentro do banco, tá bom? Bom, outro ponto muito, muito importante que você precisa entender são os indicadores da empresa. E os indicadores, eles estão relacionados com os objetivos estratégicos. Então, se tem uma empresa que ela quer ser a maior do segmento de determinada área, e aí você percebe que o indicador para que a empresa chegue ao potencial de ser a maior empresa de determinada área, é a quantidade de clientes. Então, se você quer ser o maior do Brasil, então tem que ser a empresa que tem a maior quantidade de clientes. E aí você vai pensar em como pode ajudar a empresa a ter mais clientes, certo? É assim que você tem que pensar o tempo inteiro. É assim que você tem que agir o tempo inteiro dentro da empresa. Ou seja, ajudando a empresa nos seus objetivos estratégicos, ajudando a empresa nos seus indicadores. E aí você precisa, tendo essa visão, você precisa trabalhar para isso acontecer. E como é que você trabalha para isso acontecer? Primeiro, tendo processos melhores dentro da empresa. Se um processo ele ocorre dentro da empresa e, sei lá, ele dá um resultado X, você precisa visitar esse processo, rever esse processo, para que você consiga fazer com que a empresa gere um resultado X mais 1, X mais 2, e realmente a empresa possa evoluir, tá bom? Então, esquece aquela função de executor, esquece aquela função, estou dizendo assim, você vai ter que fazer o trabalho de executor, mas esquece o pensamento de executor, na verdade, e busca sempre gerar valor de forma estratégica para a empresa, tá bom? Bom, outra forma também é executar um plano de ação, ou seja, escrever todas as ações que você precisa implementar para poder gerar valor para a empresa. Então, uma dica bem bacana é escreve todas as ações que realmente podem gerar resultado para determinado indicador e apresente para a sua chefia. Converse com sua liderança se aquilo ali faz sentido, se ele autoriza que você execute, ou se for alguma ação que dependa de um time para poder a ação acontecer. Pergunte se você pode liderar esse time para fazer com que a ação aconteça, ou seja, se você estiver liderando, você já está disparando o gatilho mental da autoridade, mostrando para a empresa que você tem potencial para ser gerente. Então, escreva um plano de ação, uma dica simples demais, mas que se você conseguir mostrar para a chefia que você está preocupado e focado em melhorar os resultados da empresa e um plano de ação, você conseguir executar ele principalmente e gerar valor, vai fazer com que a chefia lhe enxergue como uma pessoa que realmente tem capacidade para se tornar gerente. Bom, e outra dica que eu dou aqui, se as ações que você estiver implementando, elas derem certo, tenta transformar essa ação numa prática de gestão. O que é isso, Lucas? É quando uma ação ela fica consolidada e isso é disseminado para toda a empresa. Ou seja, você vai conseguir fazer
Aquilo que você implementou, você vai conseguir agora mostrar para toda a empresa e conseguir consolidar aquilo ali como uma rotina, como algo que vai fazer parte do processo, como algo que realmente gera valor para a empresa e precisa ser executado por todos, tá bom? E eu vou dar aqui alguns exemplos de prática de gestão para facilitar a sua vida, né? Então, o primeiro exemplo aqui. Tá, Lucas, eu vou... como é que eu não conheço prática de gestão, eu nunca fiz isso na minha vida. Gente, prática de gestão é algo da sua rotina, do seu dia a dia que você pode melhorar. Então, a primeira prática de gestão que eu falo aqui é relacionada a processo, que é redução de custos. Então, será que você não pode chamar a chefia para fazer uma mobilização geral da empresa para redução de custos? Será que você não pode? Vou dar um exemplo. Chefe, vamos fazer uma mobilização de todo mundo aqui para desligar os ar-condicionados quando não estiver usando, para desligar os monitores, desligar as lâmpadas, e assim a gente vai conseguir economizar custo. Chefe, vamos fazer um trabalho aqui dentro da empresa para a gente evitar deslocamento, evitar viagens e custo com diária, custo com hospedagem, enfim. Será que você não consegue fazer isso, provocar isso para a empresa, certo? Então, redução de custo está muito a ver com a sua rotina, está muito a ver com o seu dia a dia. Eu tenho certeza que você consegue propor algo para a empresa para reduzir custo, certo? Uma prática de gestão que alavanca muito os resultados da empresa são treinamento, certo? E aí está relacionado com pessoas. Se você perceber que determinado indicador não está indo bem, propõe um treinamento, muitas vezes um treinamento, às vezes a equipe não está indo bem porque ela não conhece, ela não sabe executar, ela não sabe a melhor prática, a melhor forma de fazer determinada atividade. E se você propõe para a chefia um treinamento, você vai disparar o gatilho mental e dar autoridade. E se você der o treinamento, é muito importante. Sempre que tiver oportunidade dentro da empresa, treine as pessoas, ensine o que você sabe. Porque assim, você está mostrando para a empresa que você sabe motivar pessoas, engajar. E quando você está treinando, você está mostrando para a empresa que você tem potencial, que você sabe lidar com pessoas e tem potencial para se tornar gerente, tá bom? Outra prática de gestão muito fácil de ser implementada é você modelar o processo. É você descrever o processo que você executa, bem detalhado e principalmente, se você só escrever o que você executa, você vai mostrar para a empresa que você é um bom executor. Mas se você escreve o que você executa, você implementa pontos de melhoria, aponta pontos de melhoria, conversa com a chefia e implementa esses pontos de melhoria para que outras pessoas também executem, você está mostrando para a empresa que você tem visão estratégica. Você está mostrando para a empresa que você tem potencial para se tornar gerente, certo? Outra prática de gestão muito simples, mas que muitas vezes engaja. As equipes, muitas vezes, não sabem dos indicadores da empresa. Parece brincadeira, mas é verdade. Então, propõe para chefe, eu acho interessante a gente botar um quadro de gestão, ou seja, um quadro com os indicadores, as metas e os resultados, para que toda a equipe, toda a força de trabalho passe a conhecer e passe também a contribuir com os indicadores. Então, prática de gestão simples que pode gerar valor para a empresa, ou seja, pode gerar engajamento de todos para poder alcançar os resultados e que vai disparar gatilhos mentais na chefia a seu favor, principalmente o gatilho mental da autoridade, porque a chefia vai enxergar você como, poxa, se o Lucas propôs algo tão bacana, algo que vai motivar, ele está mostrando que entende de gestão, porque está querendo apresentar os indicadores para a equipe, e aí você vai conseguir se tornar destaque dentro da empresa, tá bom? Outra prática de gestão muito bacana, se você conseguir mostrar para a empresa que sabe lidar com pessoas, que sabe engajar pessoas, você com certeza vai se tornar um potencial gerente. E outra prática de gestão são ações que promovam o bem-estar da equipe. Então, se você vê que a equipe está desmotivada, está percebendo isso, está vendo os seus pares reclamando muito do ambiente de trabalho, enfim, da pressão, tenta conversar com a chefia para sugerir, certo? Mas
sempre como sugestão, tá bom? Qualquer prática de gestão não vá sair implementando. Você precisa sempre alinhar com a chefia, sugere e depois, se a chefia for de acordo, você implementa. Então tenta sugerir para a chefia uma prática de gestão que possa unir o time, por exemplo, se o time estiver para baixo, desmotivado. Existem milhões de ideias. Chefe, vamos fazer um pedal com o time, tenta identificar a característica do time, vamos fazer um pedal com o time dia de sábado, ou seja, tirar o time ou até durante a semana, enfim, o que você achar que o chefe vai topar, você propõe, vamos fazer um pedal com todo o time no sábado, assim a gente consegue integrar mais as pessoas, assim a gente consegue descontrair um pouco desse momento de pressão que a gente está passando. Enfim, você vai conseguir mostrar para a chefia, para a empresa, que você sabe lidar com pessoas, que você sabe engajar pessoas, e isso vai disparar gatilhos mentais a seu favor, tá bom? E, por fim, eu gostaria de mostrar a você aqui alguns exemplos. Você acha que sua função é insignificante, eu gostaria que você conhecesse, entendesse quem foi Ricardo Levitt, certo? Eu acho que é assim que fala, Ricardo Levitt. Ele era lavador de carro e se tornou CEO da Osram, uma das maiores empresas de produção de lâmpadas do mundo, certo? De lavador de carro a CEO da Osram. O segundo exemplo que eu vou dar aqui é o de Cledorvino Bellini. Ele era office boy e chegou a CEO, a maior, digamos, função dentro de uma empresa. Ele chegou a CEO da Fiat. E essas pessoas que eu estou falando aqui, elas tiveram muito destaque por onde passaram. Tanto o Ricardo como o Cledorvino, certo? São pessoas assim de referência no mercado. Outro exemplo que eu vou dar aqui, Howard Schultz, da Starbucks, certo? Ele começou como trainee dentro da empresa e conseguiu levar a Starbucks a empresa que é hoje e conseguiu se tornar CEO da empresa. Então, independente da função que você exerça, acredite em você. É isso que eu quero que você entenda. Independente da função que você exerça, acredite em você. Você é gigante. E eu tenho certeza que se você seguir as dicas que eu falei aqui, seguir o método Você Gerente, tá bom? O método ensina muito mais, mas muito mais mesmo do que eu falei aqui. Eu tenho certeza que você vai conseguir ser promovido para gerente, tá bom? Então, fica aqui o meu recado, fica aqui o conteúdo para responder a sua dúvida aí. E volto a dizer, não existe função insignificante, tá bom? Valeu, valeu e até a próxima.